Seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para Viver Bem. Aqui estamos mais uma vez alegres por ter a sua companhia conosco. A nossa audiência tem nos trazido grande ânimo de fazer cada episódio deste programa. Nós queremos lembrar que este programa é transmitido pelos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, a TV Manaim, que também passa em canal do YouTube ao vivo, mas também transmitimos em várias plataformas da Igreja Cristã Maranata. Esteja atento, nos acompanhe, esteja conosco para você aprender grandes ensinos que o Senhor tem nos concedido. Neste programa, nós vamos tratar um tema muito interessante que chama atenção porque é sabedoria na comunicação, ou seja, cada palavra que nós usamos, o resultado que nós pretendemos alcançar na nossa comunicação, e o Senhor tem nos ensinado formas corretas de agir, de falar, de proceder, onde nós alcançamos grandes resultados na direção do Espírito Santo. Então este é um programa que trata de diversas áreas das nossas vidas, conselhos bíblicos que dirigem o nosso proceder para agir com assertividade. E hoje nós temos um ambiente muito agradável aqui, porque sempre conosco o pastor João Carlos Braga, mas também hoje temos um convidado, o professor Lauro Venturini. Aqui, pastor João, eu quero apenas tirar um segundo para dizer do currículo do nosso professor Lauro Venturini, mestre em língua, em letras, professor aposentado da UFES em latim, português e francês. Então, sejam todos bem-vindos. Pastor João Carlos, bem-vindo mais uma vez. Amém. A paz do Senhor a todos, e nada melhor do que nós temos um professor muito bom, que passou a sua vida ensinando sobre comunicação, estar conosco nesse programa falando justamente sobre a importância da sabedoria na comunicação. Professor Lauro Venturini, seja bem-vindo ao programa Sabedoria para Viver Bem. A paz do Senhor, pastor Wallace. Amém. A paz do Senhor, pastor João. O prazer é todo meu poder trazer uma contribuição para que todos os nossos cultos, nossos encontros sejam mais comunicativos e possamos contribuir para que a palavra do Senhor possa chegar corretamente diante do Senhor. Excelente, precisamos muito aprender isso. E você que nos acompanha, o tema é sabedoria na comunicação. Eu separei um verso da palavra do Senhor, a Bíblia, que está registrado em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, que diz o seguinte: na multidão de palavras não falta transgressão, ou seja, com muitas palavras é muito mais fácil nós errarmos aquilo que nós queremos comunicar. Mas o que modera os seus lábios, este é prudente. Em outras palavras, se você escolhe as palavras certas, se você se comunica da forma correta, se você se comunica bem, você alcança o resultado pretendido. Pastor João Carlos, falar corretamente é uma necessidade, né? Pastor Wallace, é importante a gente atentar para a importância do falar e falar bem, porque nós servimos a um Deus cujo nome é palavra. A palavra. O nome de Jesus é palavra de Deus. Então, nada melhor do que nós tomarmos todos os cuidados e pedir ao Senhor sabedoria no falar, porque afinal uma das partes importantes do culto é apresentar a palavra de Deus àqueles que estão ouvindo. E esse texto nos mostra bem essa questão de modelar os lábios, o saber falar alguma coisa. Eu queria lembrar a todos aqueles que estão participando conosco e dividir com vocês um texto que mostra justamente o cuidado que precisamos ter na comunicação. Eu trouxe um texto aqui para nós meditarmos que diz assim, 2 Samuel capítulo 18, versículo 27. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, o filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem.
e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse a Aimaas: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, teu servo, porém não sei o que era. Vamos entender esse texto. Davi tinha pedido que Joabe, junto com seus homens, fossem buscar Absalão. Absalão tinha fugido, aquele famoso texto em que Absalão corre, vai em cima de um cavalo, fica preso pelos seus cabelos numa árvore, e os homens pegam e, por um infortúnio, eles matam Absalão. E alguém tinha que avisar isso ao rei, porque o rei Davi tinha dito assim: tragam o jovem vivo. Joabe chama alguém para mandar a mensagem para o rei Davi. E esse homem que nós lemos, Aimaas, ele é um homem que sabe dar uma boa notícia, mas não sabe dar uma má notícia. E Joabe diz para ele assim: não, hoje você não vai. Você não vai. Quem vai é Cusi. Porque Cusi era um etíope que sabia como dar uma má notícia. Só acrescentando, para os que nos acompanham, Aimaas, ele era conhecido por trazer boas novas, Sim. notícias boas. Quando ele era avistado ao longe, Sim. as pessoas já esperavam uma notícia boa. Claro, claro. Então, justamente, Aimaas, Cusi sai correndo por ordem de Joabe. Joabe diz assim: vá lá e dê um aviso ao rei que o jovem está morto. E Aimaas resolve que ele também tem que falar. E Joabe tinha dito: não é você que vai falar. Ele pega um atalho, não vai pela estrada, vai por um atalho, e vem os dois chegando juntos. Davi, do alto do palácio, vê os dois chegando juntos, e a sentinela que estava com Davi diz assim: aquele ali que está correndo, eu acho que é Aimaas. O que Davi pensa? Ah, vem uma boa notícia. Boa. Vem notícia boa aí, porque Aimaas é o mensageiro de boa notícia. Isso. Então Davi já se prepara para ouvir assim: olha, Absalão está preso, mas está bem, estamos trazendo Absalão para o palácio. Está vivo, né? E tudo mais, está vivo. Quando Aimaas chega, ele se prostra diante do rei, né? Ele fala: bendito seja o rei ou o senhor, ele traz aquela notícia toda. Mas na hora em que Davi pergunta: e como é que está o rapaz? Como é que está o mancebo? Como é que está o mancebo? Como é que está o jovem? Aimaas dá aquela engasgada. Ele não consegue falar. Ele diz assim: olha, eu vi um alvoroço quando Joabe mandou o servo, mas eu não sei o que era. Não era para ele falar ali, porque ele não sabia falar aquela notícia. E aí é o momento em que Cusi chega, e Cusi vem e diz assim: olha, sejam os teus inimigos como é o rapaz. Olha a mente de Davi nessa comunicação com ruído. A mente dele estava preparada para uma comunicação boa, para uma mensagem boa. E ele ouve assim: sejam os teus inimigos como é com o teu filho. Ou seja, o teu filho está morto. Assim como nós queremos os teus inimigos mortos, é assim que o teu filho está. Isso é um problema de comunicação para nós. Como comunicar? Como pregar numa ceia e como pregar num culto fúnebre? Como fazer a apresentação de uma criança e como fazer a visita a uma pessoa que está no hospital nas suas últimas horas? O que o senhor acha, professor? Acho maravilhoso essa colocação que o senhor fez, porque nós podemos comunicar a mensagem não usando uma linguagem difícil, porque os nossos cultos, as nossas madrugadas, os nossos seminários, quem participa desses eventos, tem gente culta, tem gente que não é muito culta, e eles precisam receber essa mensagem. Então, quanto mais fácil for a linguagem, não devemos usar uma linguagem erudita, difícil, para que a mensagem possa chegar. Então, nós usamos na comunicação, quem fala para um público é o emissor. O público é o receptor. Se a mensagem do emissor chega bem facilmente ao receptor, não há ruído, né? Então, nós vamos falar não de erro na linguagem, nós vamos falar de desvio da linguagem que
ninguém tem culpa de não ter feito um curso superior. Correto. Eu fiz um curso superior e se a minha mãe tivesse viva hoje, ela falaria assim, nossa, o Lauro não gostava de estudar, não gostava nem de estudar nem de trabalhar. E ele fez um curso superior e depois fez um mestrado ainda. Se tornou professor? Professor de português. E eu nunca podia imaginar que isso ia acontecer na minha vida, né? Quantos anos como professor na UFES? Em torno de 40 anos, 40. porque eu comecei o curso universitário em 1969, terminei em 72, né? E em 73 eu já fui admitido na universidade, como professor, como auxiliar de ensino. E eu me aposentei em 97 como adjunto. Mas sempre tratei os meus alunos como seres humanos, nunca cometi deslizes no sentido de falar, você errou. Não, sempre fui carinhoso com meus alunos. Essa experiência do professor Lauro, por isso nós o convidamos para estar aqui conosco. O professor Lauro tem alguns exemplos, professor, gostaria que agora o senhor colocasse para nós aqui, aqueles que nos acompanham, o nosso público, a nossa audiência, alguns exemplos de algumas palavras que, porventura, por vezes, pensamos até estar falando corretamente, adequadamente, mas são detalhes pequenos que muda a forma de falar, né? Você expressa uma palavra pensando que é a forma mais adequada, mas, na verdade, o jeito de falar, a pronúncia correta é outra, né, professor? Sim. Pode explanar para nós alguns detalhes disso? Então, eu até disso? gostaria de salientar o seguinte. Quando eu fiz o último ano de faculdade, o 72, a minha professora de didática e prática de ensino me ensinou o seguinte. Sempre que entrar em sala de aula, vá bem vestido, procure dar sempre uma motivação da sua aula para que os alunos fiquem atentos, né? Então, é por isso que hoje, estando aqui junto com o pastor Wallace e o pastor João, eu separei 3 textos motivadores daquilo que eu vou falar nos outros programas aqui. Muito bom. Um texto é do Antigo Testamento, outro texto é do Novo Testamento, 2 textos do Novo Testamento. O primeiro texto do Antigo Testamento é em Êxodo, capítulo 14, versículo 27, que diz o seguinte: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Então, o texto bíblico aqui fala de uma expressão que nós comumente usamos nas nossas orações, mas que Deus é maravilhoso, Ele entende que se eu estou orando, pedindo para que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, Ele vai entender que você pediu o contrário. Então, o contrário nós vamos ver na Mateus, capítulo 25, que diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do Senhor. Aí sim. Então você está pedindo para que o Senhor venha ao encontro. De encontro é oposição ao encontro. E o terceiro texto, para justificar esses 2, é de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, gente, nós vamos falar... Eu, quando ouço algumas coisas nos cultos, eu fico assim, eu gostaria de chegar e falar, né? Mas não é um momento oportuno, né? Mas agora eu estou me dirigindo a você, obreiro, diácono e até ungido e pastor. Quando orares,
não peçam para que Deus venha de encontro às suas orações, mas que venha ao encontro. Com essa motivação, nós vamos falar de outros aspectos dos desvios da linguagem ao longo desses encontros. Professor, então deixa eu entender. Eu posso pedir a Deus que venha de encontro à minha necessidade, mas eu posso pedir ao Senhor que venha ao encontro do meu coração. É isso? Eu posso pedir... A necessidade de encontro. Ah, sim, aí tá certo. Senhor, eu tô com uma luta, venha de encontro a esta luta. A essa luta. Uma enfermidade, sim. por exemplo. Uma enfermidade, por exemplo. Tá certo. Mas quando eu peço, Senhor, venha ao encontro do que eu tô te pedindo. Precisando, minhas necessidades. Ah, entendi. É Então, diferente, né? é uma forma de orar bem. Bem. Ou seja, você quer um refrigério, uma paz? Senhor, venha ao meu encontro, me traz essa bonança. Mas você precisa que o Senhor solucione um problema, retire algo de ruim da sua vida? Senhor, vai de encontro a essa situação, a essa necessidade e resolve isso para mim, me ajuda. Seria essa a expressão? É essa a expressão. Muito bom. Nós estamos aqui completando mais este episódio, mas esse episódio não acaba agora. Nós vamos dar continuidade. Você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, compartilhe este programa com os seus familiares, seus amigos. Vai aparecer agora um QR Code na sua tela. Você pode fazer a leitura com a câmera do seu celular e mandar sugestões, opiniões, contar uma experiência, passar para nós aquilo que você gostaria de falar conosco. Quem sabe o seu vídeo vai ser selecionado, nós vamos exibir em outros programas, em outros episódios. Permaneça conosco que este programa continua. Nós vamos continuar com o nosso convidado especial, o professor Lauro Venturini. A paz do Senhor Jesus.